Pessoal, para que não pareça que todo o processo é muito simples, vamos aqui destacar o ciclo menstrual. Para que ele ocorra, tem influência dos hormônios da hipófise, aqui destacando a hipófise, o FSH, que é o hormônio estimulante do folículo, e o LH, que é o hormônio luteinizante. E também os hormônios que o próprio ovário produz, o estrógeno e a progesterona. O estrógeno é o que vai fazer aparecer as características sexuais secundárias da mulher, como alargamento do quadril, crescimento das mamas e o amadurecimento dos órgãos genitais. Então, vamos falar do ciclo menstrual. Já adianto que o processo é complicado. Gente, vamos começar lá do primeiro dia do ciclo menstrual, onde a camada do útero está sendo solta e está ocorrendo o sangramento da menstruação. Esse sangramento normalmente ele dura de 3 a 5 dias e neste período a concentração do LH, FSH, estrógeno e progesterona são muito baixas. Então aqui nós temos o LH, o FSH, o estradiol, componente do estrógeno, progesterona e a camada do útero. Essa camadinha aqui, gente, é o endométrio engrossando de sangue. E aqui representando, portanto, a menstruação. Então, durante a menstruação, os níveis desses hormônios são muito baixos. Aí, após a menstruação, esse folículo ovariano ele inicia sua maturação e quando o ovócito primário continua a primeira divisão meiótica por ação do FSH. Então, é esse período aqui que vai acontecer agora. Então, vai ter a maturação para que a gente chegue no processo aqui de ovulação. E aí, o folículo ele vai produzir o estrógeno, que vai estimular a proliferação do endométrio. Então, vai crescer essa camada interna do útero, cheio de vasos sanguíneos, glândulas. E aí, isso vai retroalimentar positivamente a produção de LH. Então, gente, é esse período aqui, o LH está subindo. Aqui no azul, o FSH também está altinho, o estradiol está subindo, a progesterona está baixinha ainda e o endométrio está subindo. Aí nós temos o meio do ciclo, que é onde a taxa elevada do estrógeno faz com que ocorra a liberação do ovócito secundário na tuba uterina, que é a ovulação, que é este processo aqui, demonstrado aqui no gráfico como o meio do ciclo. Gente, isso daqui é teórico, tá? É claro que o ciclo em algumas mulheres não é tão reguladinho assim. Dependendo de certas situações, ele pode se desregular. Então, não tem como a gente contar certinho os dias aí, ter certeza desses dias. Algumas situações podem desregular isso. Mas todo esse processo vai acontecer, só que em algumas mulheres não é reguladinho de 20 em 28 dias. Aí nós temos que essa parte que ficou aqui no ovário, ela vai virar o corpo lúteo. Então, o LH induz o folículo a virar o corpo lúteo, que é esse corpo amarelo. E aí ele vai produzir bastante progesterona e um pouquinho de estrógeno. A progesterona faz o endométrio se desenvolver mais ainda, surgindo então glândulas produtoras do glicogênio, que é uma substância nutritiva, e os vasos sanguíneos se dilatam, que é este período aqui. Se ela engravidar, ele para aqui o ciclo. Ele não passa para a próxima etapa. Caso não fecunde, esse corpo amarelo vira o corpo branco, o albicans, que se torna inativo. Todas as taxas de hormônio vão cair novamente e novamente vai ocorrer a menstruação. Esse processo, então, tem a fase menstrual, proliferativa, secretória, isquêmica ou pré-menstrual. Essa alteração hormonal pode gerar a TPM. Pessoal, só temos apenas como ter certeza que no dia que veio a menstruação, 14 dias antes teve a ovulação. E esse processo de crescimento do endométrio e menstruação, em crescimento do endométrio e menstruação, ele vai fazer parte do ciclo menstrual até a mulher
parar de produzir isso. A gente já vai falar disso. Que mudanças ocorrem nesse período, então, do ciclo menstrual? Ovulação, modificações na viscosidade e composição química das secreções vaginais e alteração do epitélio da vagina e do endométrio. Caso ocorra a fecundação, a menstruação não ocorre, o corpo lúteo se mantém, o corpo amarelo, por um hormônio chamado hormônio gonadotrofina coriônica, HCG, que a gente vai falar em breve, e isso vai durar até uma média de 50 até os 50 anos, onde esses ciclos menstruais vão se tornando irregulares até parar. Esse período se chama climatério. E menopausa, que popularmente é o termo usado pelas pessoas, é na verdade o nome da última menstruação da vida da mulher. Como é que forma esse novo ser? Como que um bebê, como que você foi formado? O bebê ele é formado do encontro do espermatozoide com o ovócito. Então, a menina lançou o ovócito aqui. Se o espermatozoide ele chegar até o corpo da menina, ele vai subir aqui, ele vai nadar até o ovócito. Aí ele vai bater no ovócito, como se ele desse aqui uma cabeçada aqui no ovócito. Ele vai abrir um buraquinho nele e vai entrar lá dentro. E aí essas duas células juntas formam a primeira célula do bebê. Pessoal, vocês estão vendo pelo desenho que tem muitos espermatozoides aqui. O primeiro que conseguir entrar bloqueia a entrada de todos os outros, para que só fique a metade da informação do pai e a metade da mãe e forme a primeira célula do bebê. Aqui temos uma imagem mostrando o ovócito, que ele é maior, gente, porque ele tem os nutrientes para os primeiros dias da gravidez. E os espermatozoides. Lembrem que depois que o primeiro conseguir perfurar o ovócito e entrar, o óvulo e entrar, bloqueia a entrada dos outros e os outros morrem. Esse processo chama-se fecundação. Aí essa célula vai fazendo cópias, vai grudar no útero e a mulher vai ficar grávida. E aí o bebê vai se desenvolver dentro do útero por 9 meses, ou podemos dizer 40 semanas. Aí dentro do útero ocorre, até o terceiro mês de gravidez, a formação do que a gente chama de embrião, aí ele passa a ser chamado de feto. Aí depois que ele nasce, a gente chama ele de bebê. Esse bebezinho, ele está aqui dentro, numa bolsa cheia de líquido, e essa bolsa, ela protege ele de batidas, de impacto. Tem também aqui, ó, na imagem, a placenta, que fica aderida ao útero e é a estrutura que vai trocar as coisas entre a mãe e o bebê. Então, vai ter troca de oxigênio, a mãe vai fornecer o oxigênio para o bebê, a mãe vai fornecer nutrientes e o bebê vai devolver o que ele não quer mais, tipo gás carbônico, e a mãe vai jogando fora. Então, a mãe vai ajudando o bebê nesse período. E tem também a formação do cordão umbilical, que é essa ligação aqui entre o feto e a placenta para ele ficar preso aí no útero. Então, como que funciona, pessoal? É assim, ó. A mãe tem alguma substância que interessa para o bebê. Ela vai aqui pela placenta, pelo cordão umbilical e vai entregar para o bebê. Quando o bebê tem alguma substância que ele não quer, ele vai fazer ao contrário. Ele vai passar o caminho contrário, entregar para a mãe e ela elimina. Quando o bebê vai nascer, esse cordão umbilical ele vai ser cortado e a cicatriz dele forma o nosso umbigo. Pessoal, que mudanças que vão ocorrer nesse período aqui de gravidez? Nesse período de gravidez, o útero chega a aumentar 10 vezes o tamanho original. As mamas aumentam, estão relacionadas à produção do leite, que é a amamentação que a mãe vai dar depois que o bebê nascer.
E conforme o bebê cresce, ele vai empurrando os órgãos que estão ao redor e eles vão ficando apertadinhos. Portanto, como tem um monte de alterações no corpo da mãe, é importante que ela acompanhe esse período, que é o que a gente chama de pré-natal, que são os exames durante a gravidez para ver se está tudo bem, tanto com a mãe quanto com o bebê. Gente, antes da gente finalizar, eu queria chamar a atenção para duas coisas. Como que o bebê sai daí? Gente, quando o bebê vai sair daqui, ele pode sair por parto natural, que daí o útero vai dar uns apertões e ele vai sair pela parte da vagina, a mesma parte onde saía a menstruação, ou por cesárea, que é um corte cirúrgico onde o bebê sai. A cesárea já é um processo cirúrgico, exige recuperação e tudo mais. E aí, quando o bebê nasce, ele exige muitos cuidados, e a amamentação, o leite da mãe é essencial para ele ter os nutrientes. A mãe passa defesas que ela tem no organismo por o bebê se proteger de doenças, e aí ele cresce saudável. Aí ele vira criança, adolescente, adulto. No adulto ele pode também passar pelo processo de reprodução e vira idoso. Espero que tenham entendido. Obrigada e até a próxima.